Abra sua Bíblia em João, capítulo 15. João, capítulo 15. João, o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. João 15, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Amém, gente? Nós estamos já há alguns domingos, eu tenho compartilhado com vocês insistentemente sobre a identidade da igreja, quem a igreja é, que nós somos, historicamente, a identidade desse ser, dá para chamar assim, esse ser chamado a igreja, que Jesus diz que ia estabelecer ela, e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Durante esses domingos, nós temos trabalhado insistentemente, conversado, escutado da palavra, qual é a marca, a identidade da igreja, porque tudo o que é humano, tudo o que tem ser humano envolvido deteriora. Absolutamente tudo que tem as mãos do homem deteriora. As coisas construídas, prédios construídos, automóveis construídos, grupos de pessoas, deteriora a própria família, em algum aspecto deteriora. Por exemplo, algumas pessoas aqui não têm mais a experiência de se reunir na casa da avó com todos os tios e primos. Alguns aqui já foi, não tem mais. Só fica na memória o tempo onde estava o avô, a avó, os tios e tias e os primos todos reunidos, almoçando no aniversário de alguém. Porque deteriora, vai mudando, vai deteriorando conforme passa o tempo. A igreja, muito embora seja foi criada por Deus, muito embora seja a igreja do Senhor Jesus, ela é feita por homens. São homens. E como tem homem, deteriora. Infelizmente, não era para ser assim, mas deteriora. A prova é o que nós vivemos hoje. Os escândalos às vezes que a gente escuta, as coisas que a gente ouve às vezes, que não ouvia antes. Nós perdemos, de alguma forma a igreja perdeu em algum aspecto a sua identidade, porque vai se perdendo. Eu estava compartilhando com os jovens do On Fire agora, foi ontem à noite, né? Compartilhando com os jovens do On Fire que resolveram namorar. Eles se juntaram a meia dúzia e decidiram juntos namorar, juntos. Aí eu fiz uma reunião com eles ontem para a gente colocar as coisas no lugar, antes que eles aumentem, porque se eles aumentarem, é capaz de eles montar um sindicato dos namoradores do caminho, e se levantar contra as direções do pastor. Então antes que eles fiquem maiores, eu reuni eles para colocar algumas coisas no lugar. E eu perguntei para eles, por exemplo, qual é a referência de namoro? Quem é o casal que vai chegar para eles, ou os casais
que vão chegar para eles e dizer assim: olha, namoro é feito assim, porque quando eu namorei com a fulana, foi assim, 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 era desse jeito, foi dessa forma, e Deus nos abençoou. Parece que foi uma corrida, sabe aquelas corridas onde um pelotão se destaca na frente e aqueles que estão atrás não conseguem mais buscar? A impressão que eu tenho é essa, porque namoros que foram feitos em santidade, namoros que foram feitos da forma correta, na presença de Deus, que resultaram em um casamento, e esse casamento resultou no envelhecimento junto, até que aquele casal que namorou, noivou e casou, agora lá com 50 anos de casado, tem os seus filhos e os seus netos e talvez os seus bisnetos. Onde estão esses casais que podem se tornar referência para os casais de agora? Praticamente não há. E se houver, não tem como comunicar. Como um casal hoje com 50 anos de casado vai falar alguma coisa para os casais de agora que sirva de referência para a vida hoje, se a vida há 50 anos atrás era absurdamente diferente da vida de hoje? Os jovens não tinham carro há 50 anos atrás. Não tinha como andar sozinho. Nem ônibus direito tinha. É outro mundo. Os jovens não tinham tanta liberdade como tem hoje. Onde estão as referências? Se perdeu. E quando se perde, se descola essa referência, então deteriora. Agora nós vamos começar uma nova referência. Eles vão pagar um preço alto, mas o problema é deles. Eu estou casado com 2 filhos. Eles vão pagar um preço, mas é um preço para se tornar referência, para que nessa igreja nós construamos famílias que durem para sempre. Eu não vou ser pastor de uma igreja que daqui a 30 anos eu olho os casamentos que eu fiz, tudo arrebentado. Bem capaz, mas bem capaz, nem preciso me dar o cadáver. Não, daqui a 30 anos, a gente vai olhar assim, ó, tá vendo aquele casal ali? Então, estão há 30 anos juntos. O outro, todo mundo. Famílias do jeito de Deus. Conforme perde a referência, a gente vai perdendo identidade. Vai descolando da referência. Por exemplo, há um tempo atrás, os filhos tinham prazer em ser parecido com os pais e com as mães. Prazer. O pastor estava pregando isso nesse final de semana, pregou muito sobre isso. Tem aquela música, por exemplo, lá do César Passarinho, né? Das roupas velhas do pai. É dele não? É, né? Ah, você sabe, né? Das roupas velhas do pai. Pedi que minha mãe fizesse uma mala de garupa. É isso, né? E uma bombacha aí? Que me desse. Da onde? De quem? Das roupas velhas do pai. Quero andar que nem meu pai. Quero usar as roupas que meu pai usa. Quero ser igual a minha mãe. Isso era antes. Agora, hoje, tá parecido com meu pai. Deus me livre. Por quê? Perdeu referência. Nós estamos perdendo referência. A igreja também perdeu. Eu lembro pequeno, ainda pequeno, as nossas igrejas não tinham a estrutura que nós temos hoje. Não havia um som como nós temos hoje, nunca. Um louvor como a gente tem agora, de pessoas que se preparam, estudam, investem, compram aí equipamento. Não havia, nem bateria podia ter, que era pecado na época. O que nós tínhamos? Aliás, a própria palavra era pregada por homens que nem sabiam ler. Eu conheci homens que pediam para que os filhos ou a esposa lesse, para eles decorarem, para chegar na hora de pregar e ter decorado o texto, porque não sabiam ler. Louvor que não tinha a estrutura que a gente tem, era um violão meio desafinado e uma gaita. E uma pessoa que mal trocava as palavras, chamava Jesus de Jesus e tantas outras coisas. Mas tem uma diferença, meus amigos. Quando essa pessoa, esses homens e mulheres, dessa forma cantavam
Eu já vi pessoas passando na porta da igreja com a vida destruída, embriagados, tortos da vida, serem amarrados, agarrados na porta por alguma coisa que chamava eles para dentro. Quantas pessoas pararam na porta da igreja sem estrutura, sem nada, sem essas coisas que a gente tem hoje, e enxergaram uma luz lá dentro que puxou eles para dentro, e eles entraram e tiveram a vida transformada. Nós temos tudo hoje, estrutura, nossa estética é diferente, nós temos recurso. Hoje você entra na igreja e tem um grupo de verde dizendo: seja bem-vindo. É a primeira vez? Toma uma pulseirinha branca, vai receber um docinho depois lá em cima. Sejam bem-vindos. Roupinha, tal. Irmão, na época, era um irmão e uma irmã na porta da igreja com a cara amarrada. A paz do Senhor. Tira o boné. Dá o chiclete. Aqui é a casa de Deus, não é lugar de massar chiclete. Aqui não é lugar de usar de boné. Pode entrar. Os homens para cá, as mulheres para lá. Não tinha essas coisas que a gente tem aqui. Mas as pessoas entravam embriagadas na igreja e ficavam sãs durante o culto. Eu vi pessoas tirando as coisas do bolso, droga e coisa, jogando assim: não quero mais isso. E não é jogar para fazer ladainha, nunca mais usar. Ou seja, eu estou dizendo para vocês que nós perdemos de alguma forma. Nós perdemos a identidade, nós perdemos a marca, as marcas nós perdemos da igreja. Hoje nós às vezes nos tornamos semelhantes a um show qualquer. Música boa, irmão, música boa tem em qualquer lugar. Música boa tem no show do Bruno Marrone. Não, Bruno Marrone é ruim, né? Coldplay, lembrei no primeiro culto, não lembrei, agora lembrei. Coldplay, showzaço, showzão. E lá tem música boa também lá. Pregação, palestra boa, tá cheio. Pablo Marçal, quem mais aí? Sei lá, um monte. Palestra, tem um monte. Música boa, tem um monte. E a igreja, a impressão que eu tenho é que a igreja, nessa perda de identidade, confundiu-se com isso. E hoje parece que muito mais importante do que qualquer coisa na igreja é ter uma música boa e uma palestra legal. Só que isso não é a igreja não está aqui para ter uma música boa e palestra legal. A igreja está aqui para ser agência de Deus na terra. Esse lugar não tem a música legal? Pode ter, não tem problema. Palavra, ok, tudo certo, pode ter, não tem problema. Desde que tem o poder de Deus. Desde que Deus esteja presente nela. E nós, infelizmente, perdemos essa identidade. Mas nós vamos recuperar em nome de Jesus. Já estamos recuperando. Eu já vejo um movimento em algumas pessoas buscando e crendo nas coisas que Deus pode fazer quando a igreja está reunida. Igreja é isso, irmão. E nós vamos resgatar isso. A palavra que eu trago para vocês hoje é quando Jesus disse sobre si mesmo: eu sou a videira verdadeira. Se Jesus diz que é a videira verdadeira, se tem que dizer que é verdadeira porque tem o falso. Porque se não houvesse o falso, não tinha que dizer que era verdadeira, era só dizer que eu sou a videira. Jesus diz: eu sou a videira, e eu sou a videira verdadeira. Mas não apenas a videira verdadeira em relação à falsa, é a videira verdadeira como a única, não há outra videira além de mim. Jesus está dizendo: eu sou a videira, não existe outra videira. Eu sou a videira verdadeira. E o meu Pai é o agricultor. Ou seja, Jesus foi obra e fruto da vontade do agricultor, que é Deus, que é o Pai. Deus quis. João 13,16 deixa muito claro isso.
quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o Filho dele. Deus é o agricultor. Ele plantou essa videira, e essa videira nasceu, cresceu, e a palavra diz que nos deu a oportunidade de ser ligado a essa videira. Que a palavra diz, o texto diz, que todo o ramo que estiver em mim, ou seja, nós podemos estar ligados à videira verdadeira. A dificuldade é que ele já começa dizendo que aquele ramo que estiver nele não der fruto, o Pai vai cortar, e todo o que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. É interessante a gente olhar para isso e perceber que é possível, segundo essa palavra, é possível nós estarmos na videira e não dar fruto. É possível estar ligado na videira, e não dar frutos. É possível a gente estar na igreja, fazer orações, cantar louvores e não dar fruto. E a palavra está dizendo que o Pai, quando encontrar um ramo que estando ligado na videira não der o fruto, ele vai cortar fora. Deixa aqui subentendido que se nós sabemos que estamos ligados na videira, e não precisa de muito, a pessoa veio na igreja um dia, foi tocada pelo Senhor, veio 2 dias, veio 3 dias, já entende que está ligado em Deus. A palavra está dizendo que aquele que já sabe que está no Senhor, ele deve se preocupar com os seus frutos, deve se preocupar em dar frutos, porque se não der frutos, o próprio Deus vai cortar fora. Agora, aquele que der frutos é outro comportamento, porque eu fico ouvindo às vezes um evangelho que é pregado por aí, onde Deus não está nem aí com quem dá fruto ou quem não dá, que Ele é amor, e está tudo certo, e Ele vai te aceitar, não tem problema, Ele te entende, e vai dar tudo certo, pode ficar assim, não, tudo bem, não irmão, não, Deus está olhando para quem se ligou no Filho dele e está dizendo, esse dá fruto, esse aqui não dá, esse aqui eu vou cortar. Ele corta. São 2 comportamentos de Deus em relação a nós, eu e você. Um comportamento é Ele olhar para nós e não ver fruto e cortar fora. Outro comportamento é Ele olhar para nós e ver fruto. E quando a palavra fala sobre fruto, não está dizendo o tamanho de fruto que tem. Pode ser pequenininho assim, ó. Pode ser um frutinho bem pequenininho, mas se está lá, o Senhor vai vir, vai cortar, vai podar, e vai fazer com que lá onde Ele podou, nasça um fruto dele. E esse é o processo do reino de Deus. Eu sou muito, aliás, eu já fui muito e ainda sou, às vezes, criticado pela maneira que eu conduzo as coisas aqui no caminho, porque nós nos acostumamos ao clube, à igreja clube. Então criaram algumas situações que dão bem clareza que é clube. Por exemplo, se nós todos aqui fôssemos do Grêmio, não vamos usar outro, né? Juventude. Não, mas tem que ser. Desculpa, mas vai ter que ser. Deixa pra lá, é Grêmio, acabou, irmão. Vai ter que ser. É só um exemplo. Os vermelhos aí, fiquem em paz. É só exemplo. Se nós fôssemos um clube, o Grêmio, e nós convidamos alguém, um amigo nosso que nós gostamos muito, e nós estamos num ambiente muito legal, esse clube é muito bacana, e a gente convida um amigo nosso para vir aqui visitar o nosso clube, para fazer parte da gente, que é muito legal aqui. Aí ele vem, e quando ele vem visitar, ele vem de vermelho.
Aí a gente fica assim, é convidado, né? Primeiro dia, tudo bem. Mas ele gostou da nossa vibe e ele vem a segunda vez de vermelho. Ele vem a terceira vez de vermelho. Na quarta vez a gente fala assim, olha, tu não leva mal, com todo respeito. Eu gosto muito de ti, eu te convidei, fiquei muito feliz quando tu veio a primeira vez. Mas aqui a gente não usa isso aí não. É o nosso clube. E Deus o livre. Alguém olhar para ti e saber que tu anda com a gente e tu anda de vermelho. Ah, não dá, hein? A igreja virou isso aí. A gente é muito feliz em trazer alguém. Vai visitar minha igreja. Vai visitar. A pessoa veio. 3, 4, a gente está dizendo assim, ó, mas daí você não pode fazer isso aí. Eu acredito no fruto. Nós não somos um clube. A gente é a igreja. E tu tem que aprender a lidar com as pessoas que chegaram e não tiveram ainda esse frutificar ao ponto de ter uma vida realmente em alguns sinais de transformação. Isso não é um clube, é uma igreja. E a igreja, ela recebe todo mundo e todo mundo vai desenvolvendo dentro dela, no frutificar do Senhor. Era muito cômodo, sabe o que é isso? É chegar aqui uma laranjeira e eu atar uma flor de pitangueira nela e botar, agora tu não é mais laranja, tu é pitanga. Quanto tempo dura a flor de pitanga? 6 meses, 7 meses, não dura, irmão, morre. Agora, quando nós entramos e nos tornamos parte da videira de verdade, e como estamos ligados na videira, nós começamos, como a palavra diz, que é a palavra que nos limpa. Então a gente começa a frutificar, sai uma frutinha lá. Sabe aquela frutinha de quem conheceu o Senhor? Vocês sabem disso aí. Você sabe, alguns aqui que conheceram o Senhor há pouco tempo, sabe que começa a nascer umas coisinhas diferentes na gente. Não é não? Começa a vir uns pensamentos diferentes, umas coisinhas diferentes, a gente se esforça com aquilo. A gente se empenha em dar frutos de acordo com a videira que é Jesus. Então, vai lá um frutinho, os outros não vê, ninguém vê. Mas você sabe. O Senhor olha para esse frutinho que nasceu em você e Ele vai lá e corta. Quer ver exemplo? O perdão. Não vou pregar sobre isso hoje, mas eu preguei, qualquer dia eu prego de novo sobre o perdão. O perdão de Deus, a palavra diz aqui a palavra está dizendo que quando nasce um frutinho, quando o fruto aparece, o Senhor vai lá e poda, Ele limpa. E a palavra aqui diz que quem poda e quem faz esse trabalho da poda e da limpeza é a própria palavra de Deus. Ou seja, está nascendo um frutinho, alguma coisa aí, nasceu alguns frutinhos aí na sua vida. Então você ouve a palavra sobre o perdão, e a palavra diz que o perdão de Deus é condicional. Não vou pregar sobre isso hoje, outro dia eu prego com mais tempo, só vou dar um spoiler para você aqui. A palavra diz, na parábola do credor incompassivo, a palavra diz que um homem tinha uma dívida impagável com o outro. A dívida daquele homem era de um trabalho da vida inteira. Ele devia o valor de uma vida trabalhada para o outro. Como não tinha como pagar, ele vai e fala com o homem, diz, olha, eu me perdoa, eu não tenho como te pagar, é o valor da vida inteira, eu não tenho, é impossível eu te pagar, me perdoa, diz ele. Aí o homem olha para ele e fala assim, tá bom, vou te perdoar, tá perdoado, tu ia ter que trabalhar a vida inteira para me pagar, mas eu vou te perdoar, tá tudo certo. A palavra diz que aquele homem sai dali e encontra alguém que devia para ele próximo de o trabalho de um dia, trabalho de um ano, aliás, de uma vida inteira foi perdoado. E aquele que foi perdoado tinha alguém que lhe devia o valor relacionado a próximo de um dia de trabalho. Ele chega em quem estava devendo para ele e diz, tu me paga, agora tu me paga. E diz que ele pegava o homem e pressionou o homem para pagar, tu me paga, se não me pagar não sei o que. Os servos do outro homem viram aquilo e levaram para ele, ô seu, tu lembra daquele que tu perdoou a dívida da vida inteira? Lembro, claro, estava lá pressionando o outro por causa de uma dívida pequenininha.
Ah, é? Traz ele aqui então. Trouxe ele de volta e falou: eu te perdoei uma dívida da vida inteira, tu foi perdoar, tu foi cobrar aquela coisinha pequenininha, agora eu vou te cobrar tudo de volta. Prendeu família, prendeu todo mundo. E sabe o que o texto diz depois? Assim é o Senhor com vocês. Por isso que na oração do Pai Nosso diz: perdoa as nossas, como nós. O perdão de Deus é condicional. O perdão de Deus é condicional. Ele perdoa você se você perdoa quem te ofende. Agora eu pergunto para você, essa palavra, para você que está com rancor aí, com amargura no coração aí, essa palavra aí, ela é boa ou ruim? Como é que faz poda? Hein, irmão? Como é que faz poda? Botando óleo de peroba na árvore? Como é que faz poda? Fazendo carinho? Como é que faz poda? Passando esparadrapo, sei lá, flanela? Dando doce para a árvore? É assim que pode, irmão? É assim que limpa? Não, corta. Dói. Sai, sangra. A árvore sangra. Sai líquido dela. Dói, machuca. Mas é isso que a palavra faz. Ela poda, mas fique tranquilo, você não está sendo jogado fora, porque você deu um frutinho, e agora justamente por tu ter dado um frutinho, ele vai lá e corta, para que você dê mais fruto. O rancor, a amargura, o ódio, a insegurança, o atravessar a rua para não cruzar com o outro, é coisa tua. É coisa de homem, é coisa de mulher, é coisa sua. Aí Deus vai justamente nas suas coisas e vai cortar lá. E você, pelo poder da palavra, vai perdoar. Mas perdoar não é fruto seu. Perdoar é fruto dele, o resultado da poda. Ele podou pela palavra você, e agora naquele lugar lá, do rancor, da mágoa, da angústia, da tristeza, do cortar a rua por causa do outro, vai nascer o perdão. E quando nasce o perdão, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: mas isso aí não é teu. Isso aí é diferente. Sabe por quê? Porque é de Jesus. Por isso que Paulo disse: já não mais vivo eu agora, mas Cristo vive em mim. Porque é podado, a palavra diz isso, que aquele que dá um fruto, ele limpa, ele poda. E através da poda, ali onde ele podou, pela palavra, nasce alguma coisa dele. Sabe por quê, irmão? Porque você está ligado nele. A palavra está dizendo que nós fomos enxertados nele, ligados nele. Então, se nós, a palavra diz que nós éramos videira brava, oliveira brava, uma coisa assim, nós não tínhamos frutos. Nós fomos ligados nele, e quando nós somos ligados nele, a vida dele passa através da nossa vida. E agora nós vamos frutificando da vida dele, é o que o texto está dizendo. Esse é o poder da igreja. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Vocês não podem fazer nada sem mim, é o que o Senhor está dizendo. E é lógico que não. Nós podemos fazer as nossas coisas, mas o que ele está falando aqui é outra coisa. Nós podemos fazer a nossa vida do jeito que a gente quiser. Agora, a vida dele não, as coisas dele não. Nós conseguimos fazer uma boa igreja, um bom clube, legal, interessante para todo mundo? Conseguimos? Conseguimos. Nós conseguimos ser uma familhinha mais ou menos organizada, com tudo certo? Conseguimos. Nós conseguimos prosperar sem Deus? Conseguimos. A gente consegue enriquecer sem Deus? Consegue. Consegue.
A gente consegue ser feliz sem, entre aspas, feliz sem Deus? Consegue. Consegue. Tudo dessa vida a gente consegue fazer sem Ele, mas o que Ele está nos chamando e a identidade que nós carregamos não é de coisas desse mundo, naturais não. Ele nos chama para uma coisa sobrenatural. Ele mesmo fala: amar os que vos amam, perdoar os amigos, qualquer um faz. O que o Senhor nos chamou não é para uma vida na média geral do mundo, não. Deus chamou a gente para algo muito maior. Deus não nos chamou a gente para as pessoas entrarem aqui na igreja, assistir o culto e dizer: pô, legal, obrigado pela igreja, sensacional. Não, negativo, irmão. Deus chamou a gente para quando as pessoas entrarem aqui, dizer: tem uma coisa diferente aqui, irmão. O Senhor chamou você para quando as pessoas entrarem na sua casa, ou tiverem 2 dedos de conversa com você, rapidinho elas começam a dizer assim: tá, mas o que é que está acontecendo contigo? Isso não é de ti, o que está rolando aí? É isso, não aconteceu contigo ainda? Pois vai acontecer. Vai acontecer. Nós não fomos chamados para ser normais, nós fomos chamados para outro nível. E nesse nível, sem o Senhor, nós não podemos fazer. Tem crente que vive sem isso? Tem. Aliás, vamos combinar? Ser crente não é mais sinônimo de honestidade. Antes era, hoje não é mais. Ser cristão não é mais sinônimo de uma vida reta e correta, não é mais. Por quê? Porque está se fazendo igreja e se está sendo crente sem Jesus. E eu preciso dizer para vocês que sem Ele não tem como. Você pode ser um bom religioso sem Ele, mas você nunca vai experimentar as coisas que Ele tem para nós de verdade. Nós somos a igreja, irmão. A sua casa, a sua residência, lá no seu endereço, aquele lugar lá tem que ser um pedaço do céu. Não é que pode ser. Crente que a casa dele não é um pedaço do céu, sem mim nada podeis fazer. E não pode fazer mesmo. Pastor, minha família é uma bagunça. Eu estou na igreja, mas todo dia, toda semana é uma restauração, pastor. Toda semana é uma luta, pastor. Então, você está vivendo com as suas próprias forças. Se Jesus estiver lá, então vai acontecer. Só não aconteceu porque Ele está dizendo: sem mim, nada podeis fazer. Quando nós nos enxertamos nele, quando a vida dele realmente, como ele está dizendo aqui no 6:5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Sem ele não dá, sem ele não tem como. Não tem como. Sem ele não dá. Só tem como ser. Eu quero que vocês entendam isso. Só tem um jeito de ser o que a gente é, igreja. Só tem um jeito: estando em Jesus. Se não estiver em Jesus, e se as palavras dele não estiverem em nós, então não tem como, meus irmãos. Não tem como nós vivermos a vida que o Senhor está nos chamando para viver. Tem um louvor muito antigo, acho que aqui, é só o Jeff que conhece, e a Anice, resta ninguém mais conhece, que fala exatamente isso. Ele diz assim: oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele fui enxertado, através da fé, posso eu dar frutos
enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Vamos de novo. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado, nele fui enxertado. Através da fé posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É assim, é assim. E para concluir no 7, ele diz assim no 7, para concluir: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Isso é muito forte, irmão. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir o que quiser e será feito. Isso aqui que eu estou dizendo não é teoria. Eu quero que vocês entendam que não é teoria, é verdade, é real, é verdadeiro. E não importa, é impressionante, irmão. É impressionante quando a nossa vida, Felipe, está nele e a vida dele está em nós. É impressionante o tipo de pedido que ele atende. É absurdo. É absurdo o que acontece quando você entender isso. Você vai experimentar isso, vai ser absurdo na sua vida. É absurdo. A história diz de um homem chamado, se eu não me engano, é George Miller, que era um homem de um orfanato, cuidava de um orfanato na Inglaterra. É uma história, está contado, tem um registro histórico disso. Esse homem cuidava de um orfanato até que um dia faltou o pão no orfanato e não tinha com o que comprar. Não tinha, acabou. E alguém fala: olha, acabou o pão, não vai ter pão para o café. A história diz que ele vai para o quarto e ele faz essa oração assim: Pai dos pobres, falta o pão, em nome de Jesus, amém. A história diz que pouco tempo depois, naquele mesmo dia, chegam as carruagens vinda do palácio, trazendo o quê? Pão. A rainha não gostou da cor dos pães, está um pouquinho mais tostado, então ela manda entregar no orfanato do George Miller, e lá vai os pães. Isso lá antigamente, mas eu tenho outras provas para você. Agora há pouco tempo, poucos anos atrás, eu ouvi de um missionário falando que na missão ele passou muita necessidade. São homens que saem do meio de nós com as suas famílias e vão para lugares longínquos, África, enfim, outros lugares. E ele disse que chegou um dia onde faltou as coisas em casa, e dentre as coisas que faltaram na casa, faltou pasta de dente da filha dele, que ela gostava. E ela disse: pai, faltou, pai, a pasta de dente não tem mais, pai. E ele falou assim: tu já sabe o que fazer. Aleluia, irmão, tu já sabe o que fazer. Ele contou, não é história, isso aqui não é livro, isso não é livro, isso é real. E ela foi então orar, e ela orou, e ela pediu pasta de dente. À tarde estaciona a caminhoneta, o homem desce e fala para ele, bate palma: tudo bem, seu? Eu estava no mercado fazendo compra, e quando eu estava no mercado, uma voz disse assim: pega isso, pega aquilo, enche carrinho, enche o carrinho, enche 2 carrinhos, enche 3 carrinhos, leva no endereço tal. Eu estou aqui, eu vim aqui trazer a filha, aleluia. A filha vem correndo de dentro de casa dizendo: Deus ouviu, Deus ouviu, Deus ouviu. Ela vai, irmão, a primeira sacola que ela pega, ela bota a mão, estava lá as pastas de dente que ela pediu, da marca que ela pediu. No primeiro culto eu falei isso. O pastor Everson me procurou dizendo que um dia ele estava em casa e faltaram as coisas e não tinha mais nada. E aí ele disse que ele entrou no quarto e disse: Deus, eu não tenho o que comer. 3 minutos. Aqui, vocês estão ouvindo? Foi ele lá, ó. Ele está sentado lá, ó.
Não é livro, não é história. Eu contei do livro da história que eu conheço e estou falando agora dele. 3 minutos, a esposa dele bate no quarto assim, ó, tem alguém aqui. Uma irmã mandou R$250 para ele, ele foi lá e fez o rancho. Quando o dia que nós fomos, Priscila, que eu fiquei andando uma semana com uma caixa de leite no carro, e eu não sei o que deu, que aquela caixa de leite não saía do bendito do carro. Um dia eu cheguei aqui na frente e disse, essa caixa de leite aqui dentro, vão achar alguém para dar? Eu ia falar que é porcaria, mas não é porcaria. A caixa de leite, abençoado. Achar alguém para dar essa caixa de leite aqui, vai apodrecer essa caixa de leite aqui. Não. Vão achar alguém, vamos, casa da fulana, vamos, entramos lá. Bati lá, entrei na casa, cheguei no fundo. Quando a Priscila entrou primeiro que eu, sem a caixa de leite, eu entrei com a caixa. Quando eu entrei na porta da casa, uma casa simples, humilde, com uma caixa de leite, a mulher desandou a chorar, irmão. Aleluia! E ela foi na geladeira, pegou uma caixa de leite, um restinho, e ela disse assim, olha aqui, pastor, de manhã eu fiz o último mamar do meu filho, e eu disse para Deus que eu não tinha leite para de noite, e ao entardecer do dia, Deus manda uma caixa de leite aqui. Sabe por quê, irmão? Porque tudo o que a gente pedir para Ele, Ele é capaz de fazer por nós. Se Ele estiver, se nós estivermos nele, e as palavras dele estiverem em nós, vocês podem pedir o que vocês quiserem, porque vai ser feito, porque não é eu que estou falando, é a palavra dele. Eu já vi, irmão, eu vivi a vida inteira na igreja, irmão. Eu tinha 8, 9 anos de idade. O ano ruim, as notas ruins. Eu tinha um problema. Eu não podia ver uma mosca na sala de aula. Se entrasse, a minha professora falava para o meu pai isso aí: se entrar uma mosca na porta, pode ter o que tiver na aula, ele vai acompanhar a mosca até onde ela for. E aí passou quadro, passou coisa. Chegou o final do ano, eu tinha notas ruins. Eu falei, Deus, eu tinha 9 anos, irmão, eu quero passar, me ajuda. Passei. A Luísa orou para que a Priscila quisesse ter outro filho. Está lá. Crianças, mulheres que eu atendi, onde crianças com 8 anos de idade oraram para que a mãe saísse da prostituição. Saiu. O nível que Deus está nos trazendo é esse nível. É nível de orações respondidas. A igreja é isso. A igreja é esse lugar. É o lugar onde nossas orações são respondidas. É o lugar onde Deus nos ouve. É lugar de milagre. Não é clube, não é show, não é palestra motivacional, não é isso, não é igreja. Não é igreja. Igreja é um lugar de oração respondida, lugar de milagre, lugar da presença do Senhor. Isso é igreja. Igreja é lugar de vida transformada. Isso é igreja. Isso é igreja. Arrancaram a nossa identidade. Nós aceitamos agora. Nós aceitamos. Ah, Deus não quis. Ah, não sei o que. Não. Lógico. É lógico que não vai acontecer, porque as palavras dele não estão em nós, e porque nós não estamos nele. Agora, se vocês decidirem que vão estar nele, e as palavras dele em vocês, nós vamos dar muito fruto. E o fruto, meu irmão, o fruto não é fruto que o mundo pode dar. O fruto é fruto que só ele pode dar. Então, quando olharem para nós, não vão ver uma pessoa melhor porque está indo num clube bacana. Não, vão ver Jesus na gente. Você está entendendo? Não vão ver a gente melhorar, de ver, eu estou melhor na minha vida porque agora eu estou indo na igreja. Eu vi que está melhorando, enriquecendo, melhorando de vida. Não, irmão, isso aí é bobagem, irmão. Isso aí acontece, isso Deus dá de graça, isso aí. Não, elas vão olhar para a gente e vão dizer, tem uma coisa diferente em ti. Não pode.
Não pode ser normal. Não é humano isso. Isso não é daqui. Lógico que não é daqui, irmão. Isso não é daqui, isso é do céu. E a gente tem que entender que se tem um lugar que o céu tocará a terra, esse lugar é a tua casa, esse lugar é a tua família, esse lugar é essa igreja aqui. Se tem um lugar onde o céu tocará a terra, esse lugar é no meio da gente, porque a gente sabe o caminho, a gente sabe como que pede, a gente sabe como que ele responde, a gente conhece ele e ele conhece a gente. Nas maiores dores da nossa vida, a gente sabe aonde recorrer, assim como a menina da pasta de dente. Que adianta, irmão? Que adianta a gente como crente ficar assim, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me socorre, me socorre? Não, irmão, não, vai pro quarto, vai pro quarto, fecha a tua porta e fala com o Pai em secreto, que o Pai que te conhece vai te responder. Vamos ficar em pé, gente? Porque eu estou empolgado hoje. Se deixar eu vou pregar até meia-noite. Tem alguém com alguma necessidade aqui? Que já bateu em várias portas? Eu não estou te convidando para uma sessão de terapia, com todo respeito aos terapeutas, mas isso aqui não é um consultório de terapia, isso aqui é a igreja do Senhor Jesus. Eu não estou te convidando para um momento terapêutico, eu estou te convidando para um lugar onde tem resposta, aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor. Eu quero chamar aqui pessoas que foram tocadas por Deus com essa palavra, que querem experimentar isso na sua vida. Pessoas que querem experimentar, pedir e ser feito, essa conexão de igreja. Eu quero que venham aqui pessoas que estão com muita vontade de experimentar o que é ser essa igreja. Feche teus olhos, feche teus olhos, vem à frente. Esse é o tempo. É em nome de Jesus. Enquanto o louvor canta, é o tempo de você vir até a frente e depois a gente vai orar junto. Experimentar, pedir, e assim como você pedir, assim será feito. Assim como Elias, que disse que não ia chover, e ele tinha tanta comunhão com Deus, segundo a palavra de Elias. Deus vai ser com as tuas palavras. Deus será com as tuas palavras. Nós teremos aqui
milagres de orações respondidas. A igreja, os homens de Deus, estejam em oração. Estejam em oração. Os homens e mulheres de Deus, estejam em oração. Há pessoas que têm convivido com traumas, dores, dificuldades há muito tempo. O Senhor está me dizendo que tem pessoas que já se acostumaram, têm convivido. Há pessoas aqui que já pararam de orar por coisas que oravam. Eu não oro mais por isso. Chega. Pessoas que desistiram de orar. Se você está aí na live, digam amém aí. Se você está aqui, corre aqui na frente. Eu sei que você está. Eu não oro mais. Chega. Cansei de orar. Eu não peço mais, porque Deus nem me escuta. Eu já pedi um monte e nunca acontece. Não é? A igreja é o lugar onde Deus responde. Aqui é o lugar onde Deus responde. E Ele vai responder. E Ele vai responder. O que você está pedindo há bastante tempo? O que você está pedindo há bastante tempo? E parece que Deus não responde. Parece que Deus tapou os ouvidos para você. A palavra diz que os ouvidos dele não estão entupidos, que não possam ouvir, e nem os olhos cegos, que não possam enxergar, e nem a mão encolhida, que não possa tocar. A palavra diz que o nosso Deus tem ouvido e ouve, tem olho e vê, tem boca e fala. Esse é o nosso Deus. E Ele vai responder. Feche teus olhos. Estejam em oração. Estejam em oração. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, os teus filhos e filhas estão aqui, Senhor. Estão trazendo até o Senhor as suas necessidades, as suas dores. Estão trazendo até o Senhor as suas necessidades. Pessoas que já desistiram, Senhor. Pessoas que já desistiram, que já cansaram de clamar e não ter resposta sobre a Tua palavra. Eu peço hoje pela vida deles e delas. Responde, Senhor. Responde para elas. Responde para ele, como sinal da Tua palavra, de confirmação da Tua palavra. Traga resposta hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor. Nós promulgamos um decreto sobre a Tua palavra, que essa igreja experimentará orações respondidas, que esses homens e mulheres aqui experimentarão, Senhor, a Tua resposta, os Teus milagres. Ouve a oração dos Teus filhos, ouve o clamor das Tuas filhas, inclina os Teus ouvidos sobre nós. Ó Deus, ouve hoje, Senhor, o clamor do aflito, o clamor daquele que sofre, o clamor daquele que ergue a sua voz ao Senhor. A Tua palavra diz que os Teus ouvidos não estão entupidos, trancados, que não possam ouvir. Então, Senhor, ouve a oração do Teu povo hoje. Levanta um clamor, igreja, levanta um clamor a Deus, porque os ouvidos do Senhor estão inclinados sobre nós hoje nesse lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso, fala para Ele.
para Ele em nome de Jesus. Quero ir mais fundo. Leva-me para perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Isso. Abraça ela. O Senhor te abraça hoje. Escute bem, nós teremos a partir de hoje, a partir desse dia, nós teremos milagres contados, gerações respondidas, porque o Senhor está nos chamando para uma vida de orações respondidas. Pode anotar hoje, o dia de hoje, e os pedidos que vocês trouxeram aqui, ou que estão aí com vocês, anota a data de hoje, porque daqui uns dias vocês vão contar: no dia tal eu descobri que Deus ouve as minhas orações, e Ele ouviu e está sendo respondida, em nome de Jesus. Por isso levante a sua mão e diga assim: Deus, obrigado pela resposta,
que o Senhor já deu para as minhas orações, porque eu aprendi que as minhas orações são ouvidas. Diga: as minhas orações são ouvidas pelo Senhor, e Ele vai responder para a glória do nome dele. Aplauda o nome de Jesus.